noite. Eu queria falar sobre alinhamento no vale. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Vale fala sobre dificuldade, sobre crise, sobre apostasia. E talvez essas sejam as palavras que a gente mais ouviu nos últimos anos aqui nessa nação. O Brasil está em crise. O Brasil está passando dificuldade. A igreja brasileira está apostata. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Apostasia não é falta de fé. Apostasia é fé da maneira errada. Porque a gente acha que nos últimos dias viria uma grande apostasia e as pessoas se desviariam da fé. Não, na verdade a apostasia é crer num Deus que não existe. Mas Deus está trazendo de volta e resgatando a sua igreja para adorá-lo, aquele que criou você, aquele que é o dono de toda a criação, aquele que é o único que precisa ser adorado e o único que precisa ser expresso na sua natureza, o nosso Senhor. E essa noite eu queria falar um pouco com você sobre isso então, sobre esse alinhamento no vale. Eu creio muito nessa palavra como uma palavra profética para o que o Brasil vai viver nos próximos anos. Eu creio muito nisso. E Deus tem falado com várias igrejas, tem falado em vários lugares. Eu tenho conversado com muitos pastores e eles têm dito a mesma coisa. O que a gente tem percebido é que Deus vai fazer algo sobre essa nação. E eu creio que Ele começou a fazer nessa última semana. E nós vamos ver isso nos próximos anos. Por isso vai ser a hora da igreja ser igreja. Amém? Então vamos abrir a Bíblia lá em Ezequiel 37. Texto bastante conhecido. Aleluia. Ezequiel 37, amados. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Colocou aonde, irmãos? No meio do... Vira para o irmão e fala para ele, colocou no meio do... vale. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Crise, apesar de ser uma época ruim da nossa vida, crise é tempo de oportunidade. Ah, o pastor vai falar hoje sobre oportunidade financeira, prosperidade. Não, você não vai ver eu falar sobre isso, porque isso tudo está no pacote quando você entende quem você serve. Crise, querido, que eu estou dizendo para você, a crise até no mundo espiritual é uma grande oportunidade de conhecermos quem é Deus de fato.
Querido, o maior avivamento, os grandes avivamentos de toda a terra aconteceram em meio a profundas crises. E a gente ora por um avivamento, mas não quer viver o processo. Você quer ver o processo de um avivamento? Primeiro se instala a crise, depois vem o avivamento. Primeiro você vai para o lugar que você não quer ir. O que o profeta falou aqui? A mão do Senhor me levou e me colocou no vale. Quem levou ele para o vale, querido? Quem levou ele para o vale? Foi o capeta? Foi Satanás? Não, foi o Espírito do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando estamos às vésperas de um grande avivamento, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai começar a ver coisas que você não queria ver. Você vai começar a andar em lugares onde você não queria andar, porque o Espírito do Senhor te levou ali. Mas a mesma mão que te levou é a mesma mão que te protege, é a mesma mão que te guarda, é a mesma mão que te leva e é a mesma mão que vai te tirar. Você só precisa entender quem está te levando. Os grandes avivalistas sempre disseram isso. E o primeiro grande avivamento da Bíblia aconteceu em Pentecostes. E olha o cenário que eles estavam vivendo. Os discípulos tinham acabado de ver Jesus morrer. Eles tinham acabado de ver o projeto de governar Israel segundo o que eles pensavam e pro ralo. Porque apesar da ressurreição de Jesus, eles estavam vivendo momentos tensos. Por quê? Porque agora eles estavam perseguidos, porque agora eles estavam sendo perseguidos para serem mortos. Então imagina a situação, a Bíblia diz que eles ficavam escondidos, reunidos e escondidos. Só que aí chegou o dia de Pentecostes. E aí a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você quer ver um sinal de avivamento? É quando a gente parar de defender bandeira de igreja e começar a ser um. E começar a se juntar no mesmo lugar. E começar a entender que apesar de falar línguas diferentes, nós temos o mesmo Espírito. Que apesar de termos estilos diferentes, nós servimos ao mesmo Deus. Porque unidade não é todo mundo cantar a mesma música, é todo mundo cantar para o mesmo Senhor. Esse é o primeiro sinal. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí a Bíblia diz então que houve um grande barulho, como de um vento impetuoso, que soprou dos quatro cantos e encheu o lugar. E viram sobre eles línguas repartidas como de fogo. E cada um começou a falar em língua diferente, e todos entendiam no seu idioma. E aí os que estavam lá, os incrédulos lá, começou a falar assim: esses homens estão tudo bêbados. Porque é assim, querido, se você começa a pular, o povo fala assim: esses meninos é tudo desviado. Ah, esse menino, usa tatuagem, tudo desviado. Ah, você foi lá para aquela igreja lá, tem as luzes lá acesas lá, tá tudo desviado. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Cada um vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E o mais importante é que se cumpra o propósito e não que se torne um padrão. Então estava todo mundo lá e eles começaram a falar assim: esses homens estavam bêbados. Aí veio Pedro. Agora vocês imaginam, o cara que tinha acabado de negar Jesus, o cara que tinha acabado de desviar, o cara que tinha voltado a pescar. Aí o cara, no meio de todo mundo, levantou lá em voz alta a multidão. Então ele disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar o que está acontecendo. Ouçam com atenção. Olha o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o homem cheio do Espírito, o cara que não queria nem seguir Jesus mais. Olha o que ele estava fazendo. Na hora que todo mundo ficou em confusão, ele se levantou e falou: deixa eu falar para vocês o que está acontecendo. E ele disse: esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Que dias? Que dias? Dias de dificuldade, dia de solidão, dia de perseguição, dia de ausência do Espírito. Nesses dias, essa é a promessa. Nesses dias eu derramarei do meu Espírito sobre vocês, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os teus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E aí ele continuou. E ele disse: eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu
e sinais embaixo na terra. Agora, querido, pega isso para você. Sabe qual que é os sinais que ele profetizou? Os sinais na terra: sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sangue que foi derramado na cruz e que te comprou. Aleluia, Deus. O fogo do Espírito Santo de Deus. João Batista disse: eu vos batizo com água, porém virá aquele que os batizará com fogo. O que está faltando para um grande avivamento? A nuvem de glória do Senhor. Está faltando só isso. E é isso que Deus está fazendo nessa nação. Ele vai encher esse país da glória dele. E aí sim nós vamos viver um grande avivamento. O sangue, o fogo e a glória. O sangue, o fogo e a glória. Sabe o que Deus precisa para incendiar uma igreja dessa aqui? Alguém aceso. Só isso. Sabe o que Deus precisa para incendiar uma nação? Uma igreja acesa. Só. Porque o fogo está dentro de nós. A gente só precisa que alguém comece a incendiar. Teve um grande pregador, eu não me lembro se é... Agora fugiu o nome dele aqui. E ele pregava e as pessoas faziam fila de fora para entrar. Era um culto atrás do outro. E aí um repórter entrevistou uma senhora. E ele perguntou assim para ela, porque ele viu ela entrar. E ele viu que ela terminou o culto, ela voltou para a fila para entrar de novo. E ele foi lá indignado com aquilo. Ele foi lá e perguntou para ela. Falou: por que a senhora fez isso? A senhora acabou de sair do culto e a senhora já voltou para a fila para entrar de novo. Ela falou: não, é porque eu preciso sentar lá na frente. Ele falou: você gosta tanto assim da mensagem do pastor? Ela falou assim: olha, eu gosto da mensagem, mas tem uma coisa que eu gosto mais. E ele falou: o que é? É porque ele pega fogo, e quando ele incendeia, eu estou pertinho, eu sou a primeira a incendiar junto com ele. Eu preciso sentir esse fogo. Gente, como que o mundo está precisando de gente incendiada? Como que o mundo está precisando de uma igreja incendiada? De uma igreja que crê, de uma igreja que acredita, de uma igreja que não tem vergonha de dar glória a Deus, de uma igreja que não tem vergonha de orar em línguas, de uma igreja que não tem vergonha de falar que serve a Jesus. Gente incendiada, que não fica só discutindo política, que exerce o seu direito de cidadania, mas que sabe que o governo vem do céu, que o governo é do céu. E eu vou te falar uma coisa aqui: Deus não governa o Brasil pelo Planalto Central. Deus governa o Brasil pela igreja. Pela igreja. Porque se a igreja mudar, se a igreja realmente for de bem, se a igreja entender a mensagem do céu, pode estar quem for lá no governo, que ele não vai dar conta de subsistir a glória de Deus na terra. Você precisa ser consciente disso, amado. A gente perdeu a noção do poder que a igreja tem, da influência que a igreja tem. E nós estamos vivendo tempo de crise na política, crise na igreja. A igreja que se perdeu, não sabe mais a mensagem da cruz, só fica falando de grandes coisas, de construção. Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui essa noite: a crise não pode impedir a mão de Deus. A crise não impede a mão de Deus. Quando Deus pegou o profeta Ezequiel e levou ele num vale de ossos secos, que é esse texto que nós lemos, a nação de Israel estava como Deus mostrou para ele: um vale de ossos secos. Deus pegou o profeta, levou lá e mostrou para ele. Só que Deus pegou aquilo que parecia que não tinha vida mais e colocou de pé de novo como um grande exército. O Brasil não acabou. A igreja no Brasil não acabou. Deus está colocando um grande exército de novo de pé. Sabe, querido, e agora o milagre da restauração, ele não vem por iniciativa de mãos humanas. Porque a gente acha, igual eu falei aqui, às vezes a gente tem umas viagens filosóficas e a gente entra na área do socialismo e a gente acha que às vezes nós vamos resolver segundo aquilo que nós entendemos. Não, nós não vamos resolver segundo aquilo que nós entendemos. Nós precisamos estar debaixo de uma iniciativa do céu. Deus tem a iniciativa de tudo. A gente só precisa entender o tempo e o modo de Deus fazer. Entender o que Deus está fazendo, querido. Lá no Vale de Ossos Secos não tinha nada neles.
Aquela nação não tinha mais nada. Israel não tinha mais nada. E se Deus não se manifestasse, eles estavam completamente perdidos. E eu vou te falar uma coisa para você: não é o próximo presidente que vai salvar o Brasil. Pode ser quem for. Não é os próximos deputados, os próximos senadores. Se Deus não agir, nós vamos continuar perdidos. Agora, Deus não age na terceira pessoa. Deus age através de nós, através da nossa postura. Vou dizer uma coisa para você aqui, querido. Eu fico vendo o pessoal falar: olha, estão ensinando os meninos na escola a dizer para eles que eles podem escolher o sexo que eles querem ser. E isso é uma verdade, é um crime que está acontecendo. Mas eu vou te falar mais. Quantos de nós cristãos estamos sentando com os nossos filhos desde pequeno e dizendo: Deus te criou e Ele te fez assim, e mostrar para ele na Bíblia: aqui, o Deus que eu sirvo te fez assim e te ama assim. A gente deixa o capeta influenciar os nossos filhos e depois põe a culpa na política. A gente fala que o Congresso rouba, mas a gente para em fila dupla. A gente fala que os caras desviam milhões, mas se a gente puder pegar uma beiradinha, a gente pega. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que Deus vai fazer nos próximos anos não cabe mais as práticas mundanas dentro dos filhos de Deus. Não cabe mais. Ou a gente se posiciona, ou a gente vai viver nesse vale aqui para sempre. A gente vai viver nesse vale seco aqui para sempre. Porque Deus não pegou o governador e levou no vale de ossos secos. Ele pegou um profeta e falou: vamos ali que eu vou te mostrar. E eu vou te mostrar o que está acontecendo e vou te mostrar o que eu vou fazer. Deus está restaurando o ministério profético das igrejas. A igreja ficou muito filosófica e ela esqueceu de ser profética, e ela ficou patética, porque ela não faz mais nenhum tipo de profecia. A Bíblia é profética, amados. A Bíblia vai nos dar direção. É o que Deus vai fazer nos próximos anos. Cara, você precisa entender, amado, que Deus age hoje na vida da igreja. Ele continua agindo na vida da igreja. É Deus que restaura, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que põe de pé o prostrado. Tudo é Deus. Eu gosto muito da passagem de Jeremias que fala sobre o vaso na casa do oleiro. Primeiro ele falou assim para o profeta: fica de pé, fica de pé. Deus não vai arrastar ninguém caído, amado. Ninguém caído. De joelho, sim. Desanimado, não. Ele falou: levanta, fica em pé. E depois que você ficar em pé, agora você desce. Vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Sabe o que Deus mostrou para ele? Deus mostrou que ele olhou para o barro, aquilo que ninguém vê nada, aquilo que todo mundo só vê sujeira, sem utilidade nenhuma. Deus olhou para aquilo e mostrou para o profeta e falou assim: eu não vejo como vocês veem. Eu olho para esse barro aqui e eu vejo um vaso de honra. Talvez você entrou aqui essa noite e o mundo já te taxou de barro, sujo, você não vale nada, você não tem jeito, que não tem mais solução para tua família, não tem solução para teus filhos, que não tem mais solução para tua vida financeira. Talvez você está ouvindo essa voz, mas o oleiro que eu conheço está olhando para você e dizendo assim: é a matéria-prima que eu preciso para fazer um vaso de honra. É a matéria que eu preciso para fazer um vaso de honra. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 7, ele escreveu: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Querido, Deus ainda continua querendo fazer de você um vaso de honra, para carregar um tesouro. Então não deixa o mundo dizer para você, as pessoas lá de fora, dizer o que você vai ser, dizer o que vai ser o destino da tua família. Creia que se você descer na casa do oleiro, Ele vai te fazer de novo. Respeita o processo. Respeita o processo. E eu vou dizer uma coisa para você. Depois que você descer na casa do oleiro, que ele te fizer de novo, que ele te fizer um vaso, vaso não fica pronto a hora que você termina de moldar.
ele precisa ir para o forno. Ele precisa esperar um tempo no forno. Talvez esse é o momento que a igreja está vivendo. Quantos aqui eram barro lá fora? Ninguém dava mais valor. E aí de repente você achou a casa do oleiro. E você achou o oleiro. E o oleiro olhou para você e falou assim: é o que eu precisava. E aí ele te moldou e te fez um vaso. E te fez um vaso que vai ser cheio da glória dele. Te encheu de dons. E falou: você vai ser assim, você vai carregar a minha glória aonde você quiser. Só que aí ele te pegou agora e te colocou no forno. E fechou a porta. E aí você está lá dentro. E você fala: eu não estou entendendo mais nada. Porque eu estava lá fora, eu era ruim. Eu vim para a casa do oleiro. Ele me fez. Só que agora ele me colocou nesse forno aqui. Só que vai chegar um momento que ele vai abrir. E quando ele abrir, você vai estar pronto. Você vai estar pronto. Está chegando o momento que Deus vai abrir o forno. Muitos vasos de Deus estão no forno agora. Eu creio até que eu sou um deles. E a hora que ele abrir esse forno, querido, o mundo vai ser inundado pelo tesouro que nós vamos carregar. A honra sempre vai ser dele, mas nós vamos estar prontos. Amém, querido? Aleluia, querido. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, no vale de ossos secos, quando o profeta foi lá ver, ele viu uma coisa, que os ossos eram muitos, né? Estavam sequíssimos, e ele viu que esses ossos, eles estavam espalhados. Eu tenho a mesma impressão hoje da igreja, uma igreja dividida, uma igreja espalhada, uma igreja que às vezes está reunida aqui, como os irmãos estão aqui, 200 e tantos irmãos aqui, todo mundo reunido, mas ao mesmo tempo todo mundo separado. Sabe por quê? Porque a igreja precisa perder um negócio que ela carrega, que chama divisão. Isso tem acabado com a igreja de Cristo, não é nos dias de hoje não, é ao longo da história. Você precisa entender que você está aqui pelo seu irmão. Sem o teu irmão você não é corpo. E a gente precisa parar, irmãos, parar de fazer fofoca, parar de usar a língua para matar os outros. Amados, a gente convive em ministério de igreja, não é só aqui. O que mais destrói ministério são pessoas que não têm discernimento do veneno que é uma língua maledicente. Sabe o que os judeus falam? Os judeus chamam o processo de falar mal uns dos outros, eles chamam de lashon hará. Lashon hará é a prática de se falar mal dos outros. Isso é tão sério no meio dos judeus, é tão sério, que os judeus, quando uma pessoa pratica lashon hará, ou seja, entre brasileiro aqui no português, pratica fofoca, sabe o que eles dizem? Que no mundo espiritual, essa pessoa, ela desenvolve lepra, que é a tissará. Chama tissará a palavra. Quem pratica lashon hará começa a desenvolver tissará, que significa lepra. E se você for ler no Velho Testamento, quando você lê lá em Levíticos, você vai ver que essa doença lepra não era uma doença só física, ela era espiritual. Porque quando a pessoa ficava leprosa, a Bíblia não orientava a procurar um médico, mas procurar o sacerdote. E aí eu vou te falar a coisa mais grave. A Bíblia fala que tinha que pegar o leproso e isolar ele. Sabe por que tem que isolar um leproso que pratica lashon hará? Porque ele sozinho, primeiro que ele não vai matar mais ninguém, e sozinho ele vai começar a pensar na vida. Ele vai começar a pensar por que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Por que ele ficou leproso? Porque a gente não sabe, querido, mas o diabo usa a gente para fazer uma fofoca na vida do irmão, e racha uma igreja, e racha um ministério. E aí, quando você pensa que não, que você está bonitão demais na fita, você está sozinho. Porque aí o diabo fez o que queria fazer com você, e pronto, agora você não serve para mais nada mesmo, pode ir embora. Primeira coisa é ficar sozinho. E aí sabe o que a Bíblia fala? Que aí tinha que tirar o leproso para fora, e tinha que ir lá, o sacerdote ia lá e via na casa. Aí já está falando da igreja. Ia na casa e olhava nas paredes. Se tivesse lepra na parede, tinha que raspar a parede, ou seja, tinha que passar a igreja por um processo de cura, por causa da língua maledicente, por causa da lepra que se instalou na casa. E aí a Bíblia vai para um caso mais sério.
que se mesmo raspando as paredes, o sacerdote voltasse lá e ainda tivesse manchas de lepra, tinha que se destruir a casa e arrancar até os alicerces. Vocês estão entendendo por que muitos ministérios acabaram nesse Brasil? Porque tem gente que não sabe segurar a língua. Mas eu profetizo sobre essa igreja aqui. Lashon Hará aqui nunca essa igreja vai ser conhecida como uma igreja leprosa, mas vai ser conhecida como uma igreja de unidade, uma igreja que ama, uma igreja que celebra a família, uma igreja que está disposta a estender a mão, uma igreja que ama. Sabe, amados, Deus não me levantou para ser um pastorzinho. Sim, eu queria, de verdade, mas eu não sou assim. Tem muita coisa que eu sei que Deus me dá para mim falar, porque eu tenho coragem de falar. E é por isso que esse ministério aqui está rompendo. É por isso que os irmãos aqui estão conhecendo Deus, porque Deus é Deus de verdade. E eu vou dizer uma coisa para você, como pai, a gente de vez em quando tem que puxar a orelha. Mas isso não quer dizer que nós somos autoritários ou que não amamos. Porque o autoritário não chama atenção, o autoritário lança fora. Agora um pai vai lá e corrige e traz de volta. Aleluia. Que isso nunca esteja no nosso meio. Amém, amados? Amém. Para que não haja divisão, para não acontecer em Israel, como aconteceu em Israel, o vale lá, os ossos, todo mundo esparramado. Deus mostrou que estava todo mundo esparramado, como num vale de ossos secos, querido. Essa era a condição de Israel. A ausência de vida. Não tinha vida naquele lugar. Não tinha vida de Cristo naquele lugar. Você já imaginou uma igreja sem vida? Amados, eu já preguei em ambientes que eu olhava para o céu e falava: Jesus, por que o Senhor me colocou aqui? Você não consegue uma expressão da pessoa. Você não consegue nem, ela parece que ela não consegue nem te olhar. Por quê? Porque é uma igreja que está sem vida. Uma igreja que precisa ser ressuscitada, uma igreja que precisa ser impactada pelo Espírito Santo de Deus. Querido, quando eu estou aqui, eu incendeio, porque eu não tenho como não ter a vida de Deus. Não tem como você falar dele sem ter a vida dele, sem viver o que ele quis que você vivesse. Como não amar? Como não amar um Deus que te preservou até hoje? Como não amar um Deus que cuidou da tua família até hoje? Como não amar um Deus que morreu por você? Como não ter a vida de Cristo em nós? Como se dizer cristão e não ter a vida de Cristo em nós? Parece que a igreja, em alguns momentos, ela perdeu o poder do Espírito Santo. A gente fica apático, travado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que fala assim: pastor, eu vejo lá nos cultos de vocês lá, né? Quando vem, né, o Espírito Santo, aí eu vejo, o senhor pula lá, né? O senhor pula. Eu falo: eu pulo, meu filho, apesar de velho, eu pulo lá. Mas pastor, isso não é na carne, não? É na carne. Hã? É na carne? É na carne. Como assim na carne? É na carne, sabe por quê? Porque quem governa a minha carne é o Espírito. E aí o Espírito diz assim: agora pula. Aí eu pulo para ele, igual Davi. Eu faço o que eu quiser, porque quem governa a minha carne é o meu Espírito. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Então não tem vergonha. Isso é na carne. Meu Deus. A igreja precisa voltar a viver. E Deus vai trazer vida essa noite aqui para quem estava morto. Deus vai trazer vida para quem estava morto, querido. Sabe, tem gente falando: não dá mais glória a Deus. Esse tempo atrás eu conversei com o irmão. O irmão falou assim: nossa, no começo eu dava muito glória a Deus. Eu até incomodava os irmãos. Eu falei: e agora você não dá glória a Deus mais não? Não, agora eu estou maduro. Eu falei: você não está maduro, você está frio. Você está frio. Quem está vivo não tem como não saber a hora que ele chega. A hora que ele chega, cara. A hora que ele chega, ele está vivo. Não é um Deus morto, é um Deus de vida. Como não ter vida? Como ser uma igreja apática diante disso? Como sentar nessa mesa hoje e não entender que Ele está vivo? E não entender que é por Ele que nós estamos aqui? Sim. Sim. Sabe, querido, quando Deus levou Ezequiel no vale de ossos secos, Ele perguntou para ele, Ele falou assim: filho do homem, poderão esses ossos viver? Os céticos diriam: é impossível. Os incrédulos diriam: jamais. Porém Ezequiel disse:
Senhor, Tu sabes. É o mesmo Deus que está perguntando aqui essa noite: será que essa igreja pode ser cheia do Espírito Santo? Será que é possível os nossos pastores serem tochas acesas nos púlpitos? Será que é possível os nossos jovens serem santos? Será que é possível as famílias serem piedosas? Será que é possível, querida, essa igreja ser uma igreja de oração? Será que é possível essa igreja ser uma igreja ganhadora de almas? Será que é possível? É a mesma pergunta, é o mesmo Deus. Talvez você vai dizer: é impossível, pastor. Não, mas eu prefiro dizer como Ezequiel. Eu prefiro dizer: Senhor, o Senhor sabe. Porque eu sei que quando Ele quer, isso acontece. Quando Ele quer uma igreja inflamada, quando Ele quer uma família restituída, quando Ele quer uma igreja avança sobre a cidade e ganha as almas, quando Ele quer, o avivamento vem. Quando Ele quer, Ele incendeia as pessoas. Eu sei que Ele pode, eu sei que Ele pode, e você sabe que Ele pode. Você sabe que Ele pode fazer na tua vida aquilo que você acha que nunca mais vai acontecer. Você sabe o quanto Ele quer te incendiar, querido. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Você sabe por que às vezes nós não temos autoridade sobre a terra? Eu vi isso num pastor, isso marcou na minha vida. Ele falou assim: olha, a terra é formada por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E a terra só vai obedecer quem ela se identifica nos 4 elementos. Você e eu fomos formados do pó, terra. 60%, 70% do nosso corpo é água. Deus soprou em você o espírito ar. Faltava só o fogo. Faltava só o fogo. E virá aquele que os batizará com fogo. Já temos tudo. Sabe o que Jesus disse em Lucas 12:49? Jesus disse assim: vocês pensam que eu vim trazer a paz na terra? Não, eu vim atear fogo na terra. E como eu queria que vocês já tivessem incendiados. Sabe o que Jesus queria de nós hoje aqui? Que tivesse todo mundo incendiado. Nós temos orado por avivamento, e nós estamos vivendo o processo do avivamento, querido. Deus não quer uma igreja morna. Deus não quer uma igreja apática. Deus quer uma igreja incendiada. E para a gente já ir para encerrar a palavra, para a gente passar para a ceia. Quando Ezequiel chegou no vale de ossos secos, a primeira coisa que Deus fez ele fazer foi proclamar a palavra. Ezequiel, fala para esses ossos o que eu vou te dizer. Sabe o que Deus disse para nós? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Fala para esses ossos o que eu já te falei. Fala para eles. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus de verdade. Não um evangelho de mentira, um evangelho de promessas vãs, um evangelho que só cria gente orgulhosa, que só cria gente que acha que é melhor do que os outros porque serve um Deus poderoso. Não, é a palavra de novo, a palavra da cruz, a palavra de Deus verdadeira. Tem muitos ministérios se perdendo, irmãos, porque pararam de pregar a verdade do evangelho e começaram a pregar um evangelho que convém. Deus falou para Ezequiel: fala conforme eu estou te falando. Não tem que falar o que Deus não falou. A palavra de Deus é poder para a salvação. O apóstolo Paulo escreveu: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de salvação. Gente, o apóstolo Paulo, aonde ele chegava, o homem era uma bomba no evangelho. Ele ia para a cadeia, ele convertia os guardas. Ele ia para a prisão, ele convertia os carcereiros. O Paulo chegou de frente do rei Agripa, algemado, e ele pregou o evangelho para o rei. E o rei falou assim: Paulo,
Você está querendo me persuadir com essas palavras? E ele virou para o rei e falou assim: não só a ti, rei, como a todos os seus servos. A palavra de Deus tem poder demais, querido. Você precisa entender isso na tua vida. É poder. O evangelho tem que ser pregado com lágrimas. Chega de evangelhos que não tem mais lágrimas. Chega de uma igreja que não chora mais, de uma igreja que não sente mais a presença de Deus. Chegou a hora da gente realmente viver o reino de Deus aqui na terra. Jesus foi tentado quando ele estava no deserto, foi levado, e o Satanás falou para ele assim: ó, você não é o filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. E Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do trono de Deus. Você não vive só de dinheiro, você vive da palavra. O importante não é Deus te dar dinheiro, o importante é Deus te dar direção do que fazer quando você tiver. O importante não é você ter uma profissão, é você saber o que Deus disse que você ia fazer com ela. Nós não vivemos só de pão, nós vivemos da palavra. Vivemos da palavra. É isso que vai dar direção para essa nação. Viver da palavra. Nós não vivemos só dos favores, nós vivemos da direção da palavra. Da palavra. E aí então Ezequiel foi, quando ele profetizou, a Bíblia diz que houve um grande ruído, um grande barulho. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui essa noite. O barulho nós já estamos ouvindo. Barulho nós já temos ouvido. Muitos movimentos, muitas mídias, muita coisa. Nós estamos ouvindo muito barulho, mas deixa eu te dizer uma coisa: barulho ainda não é avivamento. Barulho ainda não é avivamento. Barulho é um sinal, mas ainda não é avivamento. Ezequiel não confundiu barulho com criação. Ele sabia que não estava sendo criado nada. Ezequiel não confundiu atividade com unção. Irmãos, eu tenho falado com os irmãos da liderança aqui. Essa igreja é uma igreja muito ativista, ela faz muitas coisas, e isso é de Deus. Porém, o dia que você perder a unção para fazer, sai desse lugar. Se você não tiver a unção e a direção de Deus para fazer o que você está fazendo, sai desse lugar. Que isso, pastor? Sai, porque você vai cansar. Porque na unção de Deus não é você que faz. Na glória não é você, é Deus que faz através de você. Por que eu não canso de pregar? Eu prego o evangelho se você quiser, você pode fazer. Fala: pastor, eu quero que você prega todo dia, cedo, meio-dia e de tarde. Você vai ver eu continuar pregando até morrer. Por quê? Porque eu não faço isso por mim, eu faço isso debaixo de uma unção. E aí eu não me canso. Sabe por que eu não me canso? Porque a palavra de Deus diz no Salmo 33, no 22, diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sim, os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Tudo que você for fazer, faça esperando nele. Nele. Não espere reconhecimento de homens, não espere que homens te dê força, mas espere no Senhor, porque Ele vai te levar a voos altos, sem se cansar. E aí, querido, quando houve um ruído, aí aqui a gente entra no tema da mensagem para encerrar e você entender. A Bíblia diz que houve um alinhamento, um ajuntamento dos ossos. Os ossos do vale começaram a correr e a se ajuntar. Só que pega isso aqui no teu coração: cada osso correu para o seu osso. Querido, o osso da perna não adianta ele querer ser mão. O osso da mão não adianta ele querer ser o osso do pé. Cada osso correu para o seu osso. Você quer ver um sinal de avivamento? São pessoas que estão correndo para o seu lugar. Pessoas que entenderam o chamado. Fala: Deus, eu até gostaria muito de ser o osso da mão, mas eu sei que o Senhor me chamou para ser o osso do pé. E eu sei que se eu não fizer o meu papel bem feito, essa mão não vai conseguir chegar onde ela precisa. Sinal de avivamento. Entendimento de que cada osso fica no seu osso. E não fica querendo ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não é muitos ossos, você é um osso no corpo. Você sabe, você precisa saber aonde Deus te colocou. Houve um grande alinhamento, e é a partir do alinhamento que Deus então trouxe vida, querido. A partir do alinhamento, Deus disse assim: então agora, que haja tendões e carnes.
sobre vocês. E aí então, querido, você imagina esse exército. Agora não são só mais esqueletos. São um esqueleto com tendão e com carne. Eles estão em pé. Talvez a gente já viveu esse momento na igreja, aonde a gente até viu que alinhou e que tem carne e tem nervos. Só que tem um detalhe: ainda não tem vida. Tem estrutura, mas não tem vida. Tem igreja grande, mas não tem vida. Tem cadeira boa, mas não tem vida. Tem gente que até tem muito dinheiro, mas não tem vida. Porque tem estrutura, mas ainda não tem vida. E Deus não faz a obra pela metade. E Deus ainda falou, então tá bom, então que agora haja pele sobre vocês. Aí agora nós entramos no terreno mais perigoso. Porque depois de alinhados, depois de ter estrutura, aí vem a pele. E essa pele te dá a aparência de filho de Deus. É o terreno mais perigoso da apostasia. Porque enquanto está no vale, você está doido para juntar. Depois que junta, você fica doido para ter carne. Depois você fica doido para ter uma pele para você se parecer filho de Deus. Só que tem um detalhe: tem muita gente que está parecendo filho de Deus, mas ainda não é. Porque ainda não tem vida. Está bonito por fora, mas não tem vida. Está vivendo de aparência, não tem vida. E sabe o que Jesus falou em Mateus 23, 27? Jesus falou assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora são justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Será que nós estamos nos identificando com algum tipo de igreja? Será que nós não vivemos isso até hoje? Tudo muito bonito, com cara de crente, com bíblia de crente, com roupa de crente, com culto de crente, mas sem vida. Sem vida. Apostasia. Fé da maneira errada. Só que Deus não para aqui, querido. E é isso que Deus está fazendo e vai continuar fazendo nos próximos anos com a igreja brasileira. Eu acho que nós estamos entrando no último estágio agora, que é o estágio de trazer vida para nós. Profetiza, Ezequiel, profetiza sobre eles o meu espírito. Profetiza sobre eles o meu espírito, porque só o meu espírito pode dar vida. Só o meu espírito pode fazer a minha igreja ser igreja de verdade. Só o meu espírito pode trazer a minha vida na terra. Profetiza, profetiza o espírito. E quando ele profetizou o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito entrou neles. E ali se levantou um grande exército. Deixa eu te falar que você está aqui essa noite. Você precisa começar a profetizar sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus parentes, sobre a vida dessa cidade, sobre a vida da nação e sobre a vida das nações. Porque o poder da vida, do Espírito, está na profecia. Profetiza, profetiza. A minha família está morta, profetiza. O meu filho está perdido, profetiza. Eu estou frio na fé, profetiza. Porque o Espírito vai vir e vai te dar vida de novo, e vida a todos aqueles que você profetizou. O Espírito Santo de Deus, querido, Romanos 8 diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. A justiça. 1 Coríntios 6 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. Nós precisamos ser só um espírito com Ele. Sabe, querido, essa noite eu queria que você, não importa onde você foi parar, eu não sei que tipo de vale que você entrou, eu não sei qual que é o buraco existencial que você está, mas uma coisa eu posso te dizer: assim como Deus levantou os seus profetas, Ele vai continuar levantando os profetas e as profecias nos próximos dias. E a profecia sobre a igreja hoje é que o Espírito te traga vida de novo. Ó vale de ossos secos, que haja vida sobre vocês para os próximos anos, que haja vida sobre vocês para entender o que vai ser feito nessa nação, que se forme aqui um grande exército.
que haja vida. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar aí agora.